Então vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 5. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Eu sempre procuro trazer uma mensagem daquilo que eu nunca vi na igreja aqui. Eu não lembro de ter pregado, né? Alguém pregou nesse texto aqui na Anúncia Beta. Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, o sepultaram. Quase 3 horas depois entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, por tanto. E tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia destes acontecimentos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai, diante de Ti, pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor venha abençoar-nos, Senhor, iluminar nosso entendimento para a compreensão das Escrituras Sagradas. Nesse momento, Pai, ao qual a Tua palavra foi lida e agora será exposta, que o Senhor me use, Senhor, como instrumento para expor a Tua palavra com fidelidade, e que o Senhor use, Senhor, da Tua palavra para falar com o Teu povo, que sejamos abençoados e sejamos transformados por intermédio da Tua palavra, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, nesse sentido, Pai, é o que nós pedimos no nome santo do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, como eu falei até para as crianças, nos dias da igreja primitiva, vários acontecimentos novos, coisas que nunca ninguém tinha visto antes, era uma novidade. Então, o Evangelho do Senhor, que até pouco tempo estava sendo pregado ali somente ao povo judeu, agora, pelo poder do Espírito Santo, começando desde ali do dia de Pentecoste, quando se cumpriu o dia de Pentecoste, a qual veio um som veemente, que encheu toda a casa, que foram vistos línguas repartidas como que de fogo, a qual pousou sobre aqueles irmãos que estavam ali no cenáculo, e eles começaram a falar em outras línguas das maravilhas do Senhor. As pessoas que estavam ali na festa de Pentecoste, né, ficaram atônitos, perguntando o que seriam aqueles acontecimentos, o que é que estavam acontecendo. E Pedro se levanta então e expõe ali o seu sermão, os acontecimentos, a cumprimento das profecias, e citando ali o profeta Joel, citando também o livro dos Salmos, mostrando ali que ali era o início ali dos últimos dias. Então aqueles homens, então, ouvindo das grandezas de Deus, pessoas vindo de várias regiões do mundo, ouvindo cada um na sua língua das grandezas de Deus,
Então perguntaram, não, o que faremos? E Pedro também disse, arrependei-vos e credes no Evangelho. Então eventos miraculosos começaram a acontecer na igreja do Senhor. Os apóstolos do Senhor, discípulos do Senhor, já tinham presenciado de sinais miraculosos na pessoa do Senhor Jesus. Agora com mais extensão estava acontecendo depois que Jesus foi assunto aos céus por mão agora dos apóstolos, sinais miraculosos. E isso causava temor em toda a igreja. Então o clima da igreja era um clima ali de união a qual estava acontecendo. Os irmãos volte a palavra do Senhor, um texto bastante conhecido, que é lá de capítulo 2, versículo 42, olha que diz como estavam vivendo ali os servos do Senhor, os convertidos ao Senhor, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então havia essa perseverança na doutrina conforme os apóstolos ensinavam. Havia ali na parte da comunhão, também no partir do pão, havia essa perseverança. Em cada alma havia temor. Então havia temor ali na vida daqueles irmãos. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Então o Senhor confirmava aquilo através de prodígios e de sinais que efetuados através dos apóstolos. E todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então os irmãos ali estavam unidos, nada era propriamente cada um seu, mas tinham tudo em comum, repartiam entre si os seus bens. Olha o versículo 45. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Isso não era uma coerção, isso não era uma obrigação. À medida que alguém tinha uma necessidade, então alguém se valia de vender das suas propriedades, movido do coração para ajudar aqueles, para que ninguém tivesse nenhuma necessidade. E diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Olha que retrato belíssimo que a gente vê de como era a igreja nos primeiros dias. Então, se nós virarmos a nossa Bíblia também, no capítulo 4, no versículo 32, continuando ali como era a comunidade cristã, diz assim: e da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Olha que coisa interessante, daquelas pessoas que creram, era um o coração e a alma. Olha a coisa mais bonita, né? Um único coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Então, ninguém considerava seu alguma propriedade que era sua. Tudo era comum. E com grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Então, com grande poder, então os apóstolos estavam anunciando, testificando da ressurreição do Senhor ali com toda intrepidez. Em todos eles havia uma abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as e traziam os valores correspondentes. Uma coisa interessante, né? Então, nenhum necessitado havia. Porque quem possuía alguma propriedade, vendia e entregava ali no versículo 35, depositavam aos pés dos apóstolos e se distribuía qualquer uma medida que alguém tinha necessidade. E aí eles vão citar um exemplo de um desses discípulos do Senhor, José, versículo 36, a quem os apóstolos deram sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Olha esse discípulo do Senhor, José. Então tem um campo, vendeu e depositou aos pés dos apóstolos. Os irmãos perceberam como era
esta igreja inicial, como eram os primeiros dias da igreja do Senhor, então não havia necessitado dentro da igreja. E como eu já enfatizei, não era por coação, não era por obrigação, mas cada um, à vista do que viam alguém tendo necessidade, doavam ali, vendiam as suas propriedades, porque, como diz o próprio texto, ninguém considerava exclusivamente seu nenhuma das suas posses, nenhuma das suas propriedades. Era ali o amor cristão, o amor, a igreja entendia que eles eram um só corpo, eram um único corpo e alma, um só coração e alma, então ninguém considerava nada exclusivamente seu. Então, aí que entra o nosso texto ali, desse casal ali nessa história. Então, nesse acontecimento desses dias. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Então, assim como estava ocorrendo, que era comum que estava acontecendo, das pessoas venderem as suas propriedades, esse casal também resolveu vender uma propriedade. Mas, em acordo com a sua mulher, ele reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. E aí, muitas vezes, existe o erro. A propriedade dele. Como nós vimos, ninguém era obrigado, ninguém era coagido. As pessoas simplesmente, à medida que viam alguma necessidade, vendiam das suas propriedades. Só que o que acontece? Muitas vezes, como acontece isso? Algumas pessoas movidas ali, muitas vezes, isso é muito comum, querendo demonstrar uma certa espiritualidade, ou querendo demonstrar uma vaidade. Eu quero demonstrar também que eu também dou das minhas propriedades e entrego ali para a igreja, né? Só que esse casal ali, ele reteve uma parte do preço. Talvez, se a gente for, vamos dizer assim, dar um valor, mas para a gente ilustrar isso aqui, por exemplo, venderam ali por 300, tem um terreno, vou vender por 300 mil esse terreno, eu vou falar para a igreja, vou chegar na igreja, olha, aqui o apóstolos, aqui Pedro, vendi por 200 mil esse terreno e agora estou aqui. O meu coração generoso e grato quero ofertar ao Senhor para que ninguém venha sentir necessidade nenhuma. Eles não tinham necessidade, não precisava disso, a igreja não precisa disso. Versículo 3, então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando, porventura, não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Se ele simplesmente, de acordo, eu volto ao valor da nossa ilustração, vendesse por 300, mas eu quero depositar para a igreja 200 mil. Eles estavam falando com sinceridade, e isso é grato e aceitável de Deus, porque é propriedade deles, e algo que a Bíblia não proíbe, algo que a Bíblia garante é o direito da propriedade. Em momento algum a gente vai ver na igreja não, na palavra de Deus, uma restrição de mandamento contra a propriedade. Sim, a gente vai ver mandamentos, vários textos enfatizando o dever da propriedade, e isso é bíblico. Ali também não era um comunismo, como algumas pessoas querem dizer também. Como eu falei, não era o Estado tomando os bens de ninguém, eram as pessoas pelo seu coração, querendo ajudar ao seu irmão, ao seu próximo, para que ninguém tivesse falta de nada, que liberalmente doavam dos seus bens, por generosidade e por amor a Deus. Mas esse casal resolveu mentir a mim. E muitas vezes, meus irmãos, o Senhor, talvez para restringir, muitas vezes, e causar o temor na igreja, permite que certas coisas aconteçam, então para causar temor ao Senhor.
É claro que muitas vezes a gente vê esse retrato da igreja primitiva de tudo belo, de tudo bonito, mas ainda existe, e são ainda estes homens pecadores. Muitas vezes a gente lê o retrato ali da igreja primitiva, assim a gente chegar até esse capítulo, esse povo não tem pecado. Um dos pecados que a gente vê logo na igreja primitiva é que eles estavam tudo quietinho, juntinho, e a promessa de Deus, o mandamento de Deus é que eles deveriam ficar em Jerusalém. E depois se estendeu o evangelho para anunciar o evangelho para os outros povos. Mas isso não acontece por enquanto. Necessitou de uma perseguição à igreja para que assim eles pudessem levar o evangelho aos outros povos. Então, em vez de um retrato bonito, muitas vezes daquilo que a gente louva de tão bom e especial que a igreja primitiva, mas eram pessoas pecadores, assim como nós. Assim como nós somos pecadores. Assim como nós, mesmo crentes regenerados pelo Espírito de Deus, como foi o texto ali que nós lemos em Tito, não por obras de justiça praticada por nós, mas pelo lavar regenerador do Espírito Santo. Assim também nós somos regenerados e lavados pelo Espírito Santo. Mas mesmo assim, nós ainda, neste tempo, nesse exato momento, nós como igreja militante, nós combatemos o pecado, nós combatemos a carne, nós combatemos o diabo, ainda nós militamos contra essas coisas, meus irmãos. E mesmo ali numa igreja, a gente poderia dizer, uma igreja santa, mas ali havia pessoas ali que usavam da hipocrisia, pessoas que usavam ali da avareza, estavam ali no meio do povo. E muitas vezes, para essas coisas não contaminarem a igreja, porque pessoas ali usando de insinceridade, então Deus permitiu que um acontecimento desse, que causasse impacto, fosse manifesto para a glória de Deus ser manifestada ali na igreja, e para o Senhor requerer da sua igreja a santidade devida que é o Senhor. Então, ouvindo estas palavras, versículo 5, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Só voltando ali no versículo 3, algo que convém destacar nesse momento é que Pedro pergunta para ele, né, por que encheu Satanás o teu coração? Meus irmãos, é claro e com certeza, isso ali não foi de uma hora para outra, isso ali foi alimentado. A palavra do Senhor diz, o próprio apóstolo Pedro, na sua epístola, que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Então ele está lá, em derredor, procurando alguém para devorar. E muitas vezes, nós, por causa das nossas inclinações, por causa da nossa própria cobiça, se a gente deixa de vigiar, a gente deixa de ser sóbrio, deixa de ser vigilante, a gente começa então, a ceder muitas vezes às cobiças do nosso próprio coração. Então ele cita uma frase bastante interessante, que a gente não consegue impedir que pássaros voem sobre as nossas cabeças. Então ninguém consegue impedir, né? Começa a chutar a mão. Ele vem. A gente não pode deixar que eles venham criar ninhos. E para que Ananias chegasse a essa situação de chegar na igreja do Senhor e mentir ao Espírito Santo, ele, juntamente com a sua esposa, juntamente os dois, tratarem de vender essa propriedade e ofertar e dizer um valor diferente, é porque eles permitiram então que Satanás enchesse o coração deles. Isso fica uma lição para nós, meus irmãos.
temos sempre que ser vigilantes. Temos sempre que estar em alerta, porque o nosso inimigo, ele anda em derredor. E o nosso inimigo, que é e adversário, muitas vezes ele vem com sutilezas, coisas muitas vezes imperceptíveis, que a priori, muitas vezes, achamos tão insignificantes. Não vai fazer nenhum mal, né? Sempre assim, né? Não vai fazer nenhum mal. Meus irmãos, a palavra do Senhor diz mesmo, fugir de toda aparência do mal. Ele não diz fugir do mal, fugir da aparência, aquilo que você olha, aquilo que você vê, aquilo que você percebe, que ele tem uma tendência a algo ser mal. Já temos que fugir. Não adianta querer ser corajoso, Deus vai me guardar, e eu vou, no momento da tentação, resistir. Não vai por isso. Nosso inimigo, ele é astuto. E ele conhece o nosso coração. Porque ele anda em derredor, ali, observando a todo momento. Os irmãos lembram da tentação do Senhor Jesus. Né? Mateus, a gente está em Mateus capítulo 4. Como o Senhor Jesus é a palavra encarnada, o que Satanás utiliza para com ele? A própria palavra. Se és o Filho de Deus, já que o Senhor estava ali jejuando 40 dias, tome, pega essas pedras e transforme em pães. E o Senhor responde, né? Não só de pão viverá o homem. Se és Filho de Deus, atira-te e leva ele no pináculo até para baixo, porque está escrito que aos teus anjos te dará ordem para que não tropeces com o teu pé em pedra. O Senhor Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Lá, né, o diabo mostra a glória do mundo. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, arreda Satanás. Então, adorarás somente ao Senhor teu Deus. Então, meus irmãos, o nosso inimigo, ele é astuto. E se nós não vigiarmos, meus irmãos, ele vai permitir que até o momento o coração seja enchido ali, não do Espírito Santo, mas ali de Satanás, como foi o caso de Ananias e Safira. Por isso que a todo tempo mesmo, é buscando orientação na palavra do Senhor. É vigiando todo o tempo, é buscando orientação o tempo todo, porque o nosso coração, meus irmãos, é enganador. Nosso coração é tendencioso para o mal. E continuando. Então ele disse, né? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Muitas pessoas querem reduzir a pessoa do Espírito Santo a simplesmente uma força, uma energia. Esquecendo, meus irmãos, que o Espírito Santo é Deus. E muitas vezes esse casal esqueceram como é grave mentir ao Espírito Santo. Esse casal esqueceu de que Deus vê a tudo. Ninguém pode enganar ao Senhor nosso Deus. Muitas vezes as pessoas esquecem disso. Então muitas vezes as pessoas esquecem de que o Espírito Santo é Deus. Então é a severidade muitas vezes do juízo ali do Espírito Santo, porque o único pecado imperdoável é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nós vemos, meus irmãos, na palavra do Senhor, o ministério do Espírito Santo de uma forma tão tremenda, de uma forma tão maravilhosa. O Senhor Jesus, antes de ascender aos céus, ele disse que rogaria ao Pai que enviasse o outro Consolador, o Espírito Santo, para que aqueles irmãos, aqueles discípulos que acompanharam o Senhor não estivessem sozinhos, mas fossem acompanhados do Espírito Santo. E o Espírito Santo que hoje está na igreja do Senhor. E ele disse que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Então vemos a ação do Espírito Santo em convencer o homem do pecado. Ele não é de forma alguma conivente com o pecado, mas ele convence que o homem é pecador, convence o homem da justiça e convence o homem do juízo.
Espírito Santo, de uma das suas ações também é ensinar ao homem. O Senhor mesmo disse, mas o Consolador, o Espírito da verdade, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Senhor dizendo para os seus discípulos que eles não deveriam ficar preocupados, porque o Espírito Santo iria ensiná-los. E se em algum momento eles fossem levados a julgamento, qualquer coisa assim, diante de reis, diante de juízes, o Espírito Santo daria, ensinaria a eles o que eles deveriam falar, fariam lembrar das palavras que o Senhor disse. O Espírito Santo testificaria de Cristo. Quando, porém, enviar o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, e que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vamos falar em João 15, versículo 26. O Espírito Santo, meus irmãos, ele perscruta, ele investiga ali, mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito perscruta todas as coisas, como está registrado em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito Santo, meus irmãos, como nosso Consolador, e no Consolador no sentido ali que ele nos ajuda, ele nos auxilia a todo tempo, ele nos capacita, até mesmo a nós. Ele auxilia nós no momento da nossa oração. Romanos capítulo 8, versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Olha que coisa! O Espírito Santo intercedendo ainda por nós. Então a gente vê a ação do Espírito Santo na vida do crente em todo momento. Agora, como vou eu usar ali do meu pecado, achar que eu estou enganando ao Espírito Santo do Senhor? E Ananias ali caiu, inspirou, e sobreveio ali aquelas pessoas que estavam ali, grande temor. E continua o texto. Então veio agora, no versículo 7, quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, e não sabendo o que ocorrera. Quando eu li o texto, eu achei bastante interessante. Um acontecimento desse, imagina, alguém morrer ali dentro da igreja. Já daria um bafafá lá no estado do Piauí, já estavam sabendo, sem rede social, né? Mas ficaram todo mundo quietinho. Isso que as coisas devem ser na igreja. As coisas da igreja ficam na igreja. Eu achei um absurdo esse tempo atrás, na reunião do Supremo Conselho, um assunto interno que estava sendo discutido e colocado nas redes sociais, uma conversa privada, ali, e não apagaram, né? E aí os pastores colocaram lá: apaga, por favor, apaga. E a pessoa não tem que dar publicidade do que está acontecendo, né? É uma coisa tão velada para ficar entre nós, para dar publicidade para o mundo falar mal ainda da igreja. Então, meus irmãos, assuntos da igreja, assuntos nossos, fiquem entre nós. Muitas vezes os presbiterianos é conhecido por isso, né? Então tem as coisas, nossos problemas, mas fica entre nós, né? Só que muitas vezes as pessoas estão esquecendo dessa nossa, vamos dizer, tradição de deixar os problemas entre nós, estão espalhando muitas vezes por aí, estão agindo de forma diferente do que era anteriormente, né? Então vamos lá, quase hora 3 depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: dize-me, vendeste portanto aquela terra? E ela respondeu: sim, portanto. E tornou-lhe Pedro: por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Olha que coisa, por que entraste em acordo para tentar? O objetivo então desse casal era tentar o Espírito ali do Senhor. E eis daí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. E no mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou.
E entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Esse grande temor, meus irmãos, que aconteceu ali nesses dias na igreja primitiva, com o objetivo, meus irmãos, de afastar da igreja o pecado da hipocrisia. Então, mesmo naquelas pessoas ali que estavam ali de uma forma bonita, louvável, deliberada, entregando seus bens, mas haviam pessoas também, movidas também da hipocrisia, da avareza, querendo muitas vezes se aparecer, o aparecer que está doando, olha como que uma pessoa generosa está vendendo ali, ó, deu o seu terreno, o seu bem ali para a igreja, às vezes no sentido de aparecer. E esse acontecimento, muitas vezes, esse grande temor, causa também, muitas vezes, o aumento. Muitas vezes o Senhor permite que isso aconteça para que aumente a santidade e a sinceridade do seu povo. O Senhor Deus, quando deu os mandamentos ali para o povo, ali no Monte Sinai, os irmãos lembram como estava ali o monte? O que aconteceu? Havia-se um clangor de trombetas, trevas, ali relâmpago saía, o barulho era ensurdecedor, as pessoas tremiam de medo, e quem tocasse no monte morria, mostrando que a grandiosidade de Deus, mostrando ali da santidade de Deus e daquilo pelo qual Deus estava fazendo com o seu povo, entregando o povo da sua lei. As coisas de Deus, meus irmãos, são santas. Muitas vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos do terceiro mandamento. Muitas vezes não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Hoje, quantas e quantas pessoas usam do nome do Espírito Santo para fingir e simular milagres e prodígios? Quantas pessoas iludindo ao povo por meio de charlatanismo e dizendo que é a ação do Espírito Santo? Quantas e quantas pessoas que perderam o temor do Senhor com vista de ganhar dinheiro, com vista de lucrar, usam o nome do Senhor para os seus fins mais perversos. Muitas pessoas, meus irmãos. Por isso que o Senhor Jesus disse que muitos naqueles dias vão dizer: Senhor, nós em teu nome não fizemos muitos sinais e maravilhas. E a resposta do Senhor é: eu nunca vos conheci. Apartai-vos todos vós que praticais a iniquidade. É uma tendência, muitas vezes, nossa, do nosso coração. Muitas vezes de não ter um coração regenerado, mas simplesmente frequentar a igreja, aparecer na igreja, achar que é e viver a minha vida como eu bem entendo, mas simplesmente fiz algo e cumprir o meu dever. Era assim que se fazia nas missas. Você vive a sua vida normal, foi no domingo da missa, estou em paz com Deus. Agora eu mereço o céu porque fui no dia da missa. E nas igrejas evangélicas, muitas vezes acontece a mesma coisa. Eu frequentei o culto, toquei com Deus. Esquece, meu irmão, que de Deus não se zomba. Esquece que você, diante de Deus, está diante do seu Santo Espírito. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. É muito sério, meus irmãos, estarmos diante do Senhor. Os irmãos lembram do momento da profecia, do momento ali da visão de Isaías, registrada em Isaías capítulo 6, quando a glória do Senhor, quando ele viu a majestade do Senhor, e os serafins que cantavam: Santo, Santo, Santo. Porque ele disse: ai de mim. Naquele momento que ele viu a glória do Senhor, ele disse: ai de mim, porque eu sou um pecador, habito no meio de um povo de impuros lábios.
Será que nós, diante do Senhor, estamos dizendo, como Isaías, ai de mim? Aqueles do casal não agiram dessa forma. Eles acharam que podia dar um jeitinho, né? Eles não eram brasileiros, mas deram um jeitinho, quiseram dar um jeitinho. Mas com Deus não se zomba. E Deus permitiu ali que acontecesse esse evento para trazer grande temor à igreja do Senhor. E muitas vezes esse grande temor também causa também em nós. Permite para que se crie um espírito de submissão e obediência a Deus. Então é necessário muitas vezes que aconteçam essas coisas. E a história da igreja, várias vezes, vai acontecer momentos ali para que venham a igreja se afastar do pecado, se afastar da hipocrisia, para que a igreja viva em santidade, em sinceridade, para que se criem espíritos de submissão e de obediência ao Senhor nosso Deus. E nós, meus irmãos, crentes do Senhor Jesus Cristo, não vamos permitir muitas vezes que Satanás venha encher o nosso coração, como aconteceu com Ananias e Safira, mas que possamos estar sóbrios e vigilantes em todo o tempo, sabendo que nós temos um inimigo que anda em derredor, mas estejamos nós ali em oração, resistindo muitas vezes aos ataques de Satanás. Estejamos nós apegados à palavra do Senhor e procurando a cada dia viver a nossa vida em conformidade com a palavra do Senhor. Que Deus abençoe, meus irmãos, a cada um de nós nesse sentido. Amém.